Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. O movimento de santidade, buscando a perfeição cristã em vida. Esse é o título da lição número 7 da revista Betel Dominical, base do desafio da lição deste vídeo. Lembrando que estamos falando dessa revista aqui, que estamos estudando agora no primeiro trimestre de 2025, essa que eu tenho em minhas mãos e que trata sobre o movimento pentecostal. Eu estive recentemente agora, na verdade na semana passada, participando de um seminário na linda e abençoada Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Séries, aqui próximo de onde eu moro. E lá, enquanto eu ministrava, o Espírito Santo me deu uma frase que eu postei no meu Instagram esta semana. E diz assim: a missão do professor é fazer com que os alunos sejam apaixonados por Jesus. Esta é a nossa missão. Esta é a nossa missão, professor. Não é aquele que fala melhor, não é aquele que tem uma melhor didática, não é aquele que tem um engajamento maior. Não, tudo isso é bom, tudo isso é válido e é necessário. Mas o professor, ele vai atingir a meta e ele vai corresponder com aquilo que Deus espera de cada um de nós, quando nós contribuímos para que cada domingo mais pessoas sejam apaixonadas por Jesus. Esta é a minha missão, esta é a sua missão. Guarde isso no seu coração. E eu aproveito para agradecer os meus amigos lá de Séries, o pastor presidente, o superintendente e todos os irmãos que compõem a diretoria ali, que fizeram parte daquele grande momento ali comigo, com aquela recepção tão maravilhosa. Muito obrigado. Vamos então ao nosso plano de aula. Verdade central da lição. Meus irmãos, eu destaco para esta lição que o movimento de santidade enfatizou a experiência do batismo no Espírito Santo e preparou o cenário histórico e teológico para o surgimento do movimento pentecostal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é pentecostal, consegue imaginar como era o mundo quando praticamente ninguém falava sobre a existência do Espírito Santo? Quando não anunciavam a promessa feita por Jesus Cristo de que a gente seria batizado no Espírito Santo? Quando ninguém realmente incentivava a busca por esse revestimento de poder? Olha, eu sou pentecostal e olha, é muito difícil me imaginar acordando todos os dias sem a certeza de que o Espírito Santo me guia, me fortalece, me capacita para enfrentar o que eu preciso. Nas lições anteriores, vimos que outros movimentos de renovação e avivamento já defendiam a verdade do Espírito Santo, mas nenhum deles deu tanta ênfase à doutrina do batismo no Espírito Santo quanto o movimento de santidade. É claro que ao longo do tempo, outros movimentos surgiram e alguns conceitos foram alterados, mas a lição enfatiza que foi a partir do movimento de santidade que os pastores passaram a dar ênfase ao Pentecostes registrado em Atos 2. Principais ensinamentos da lição. Meus irmãos, eu acho muito importante destacar que é o Espírito Santo na vida do cristão que o capacita a viver em santidade, isto é, separado para Deus e afastado do pecado. Mas olha, com ou sem a presença do Espírito Santo, o pecado está sempre rondando a nossa vida, desde aquele pecado mais simples ao mais elaborado. Meus irmãos, guarde isso em seu coração.
Não é a presença do Espírito Santo que vai zerar a possibilidade do cristão pecar. Não é assim que funciona. Mas quando temos o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, nos dá discernimento e nos capacita a pôr fim às práticas contrárias a Deus. Olha, o outro ensinamento que eu tirei para esta lição é que o movimento de santidade tem raízes no puritanismo, no pietismo e no metodismo e influenciou o surgimento do pentecostalismo. A revista vem reconstruindo a história do movimento pentecostal a cada lição e todos esses movimentos citados buscavam restaurar ou reavivar a igreja. E se for olhar as datas, a gente vai perceber que desde a Reforma Protestante na Alemanha, cada século teve um grande movimento de avivamento. Vamos relembrar, século XVI, o puritanismo na Inglaterra, século XVII, pietismo na Alemanha, século XVIII, metodismo na Inglaterra, século XIX, movimento de santidade nos Estados Unidos, século XX, pentecostalismo, também nos Estados Unidos e tema da próxima lição. E agora, o que teremos no século XXI? O que quero que os alunos aprendam? Meus queridos professores, eu marquei os seguintes pontos. Mesmo após receber o batismo com o Espírito Santo, o cristão deve se manter vigilante contra a frieza espiritual. O batismo com o Espírito Santo não coloca fim aos desafios da vida. Ou seja, os desafios vão continuar surgindo e podem, pouco a pouco, nos afastar de Deus e esfriar a nossa fé. Por isso, precisamos nos manter em oração e vigilância permanente. Os diversos movimentos de avivamento e a própria história do povo escolhido de Deus mostram o quanto nós somos vulneráveis, fracos e precisamos ficar atentos. O outro ponto é que, em um mundo cada vez mais tecnológico e ansioso por novidades, devemos voltar à essência da igreja primitiva. Era isso que os movimentos de avivamento buscavam, e é isso que hoje nós também devemos buscar. É claro que a gente pode e deve inovar a nossa forma de falar, de ensinar e apresentar o Evangelho ao mundo, afinal, o mundo está sempre evoluindo. Mas o que a gente nunca pode fazer é mudar o Evangelho, nem perder a essência da comunhão, a oração, o ensino sólido e o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pontos para refletir e debater em sala. As minhas sugestões de questionamentos são as seguintes. É possível viver em santidade em um mundo corrompido? Outra pergunta. Viver em santidade é só deixar de fazer ou também envolve fazer? Lembre os alunos da passagem registrada em Tiago 4,17, que diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aplicações práticas para o aluno. Meus irmãos, os ensinamentos dessa lição podem ser aplicados no dia a dia das seguintes maneiras. Cultivar as atitudes do fruto do Espírito conforme Gálatas 5:22, ser sensível à voz do Espírito Santo, vigiar contra a frieza espiritual e ter em mente que nosso crescimento espiritual é progressivo, por isso não devemos desanimar diante das falhas. Olha, meus queridos irmãos, e assim chegamos ao final de mais um vídeo. Então, eu quero pedir a você que baixe agora o PDF do plano de aula com as perguntas do desafio da lição 7. Os links dos arquivos do professor e do aluno, você já sabe,
estão aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Olha, muitíssimo obrigado por ficar comigo até o final, por ajudar a divulgar esse nosso trabalho. Olha, todos vocês, Deus abençoe, tenham uma boa e excelente aula e até o próximo, querendo Deus, o próximo desafio da lição.